Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos cantar o refrão do salmo? Vossas palavras são Espírito, são vida. Tendes palavras, ó Senhor, de vida eterna. Vossas palavras são Espírito, são vida. Tendes palavras, ó Senhor, de vida eterna. Qual é o título mesmo, o tema deste Kairos que nós estamos vivendo? Quem é que lembra? Como? A vitória. Rapaz do céu, vamos dizer junto então: a vitória pela oração. O Kairos que nós concluímos com a Santa Missa de hoje traz exatamente esta temática, nos dando esse norte: a vitória pela oração. É preciso nós termos total ciência disso, viu? Que a vitória virá por meio da oração. Portanto, nós devemos continuar, perseverar rezando, perseverar em oração. Não é por nada que o apóstolo São Paulo, na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, vai dizer o quê? Orai sem cessar. Orai sem cessar, orai sem desanimar, orai sem desistir. Portanto, na continuidade do que vos falei na pregação anterior, e quem não ouviu, que está de casa, depois vai estar no Canção Nova Play, você pode ouvir, você pode ouvir de novo, se alguma coisa não entendeu, ou se deu uma cochilada na hora. É preciso rezar, mas rezar sem cessar. Se eu rezo sem cessar, qual a palavra que nós poderíamos destacar aí? Perseverança. Rezar com perseverança. Quando São Paulo diz rezai sem cessar, ele está indicando para nós rezarmos com perseverança. São José Maria Escrivá, ele diz uma coisa bem interessante. Ele diz assim:
persevera na oração, persevera, mesmo que teu esforço pareça estéril. A oração é sempre fecunda, diz São José Maria Escrivá. Olha só, pai, persevera na oração, mesmo que teu esforço pareça estéril. Olha só a palavra pareça. Não existe oração estérea. Toda oração ela é o quê? Fecunda. O problema é que nem sempre nós colhemos o fruto de imediato. E nós somos algumas vezes, ou melhor, muitas vezes, imediatistas. Tudo tem que ser imediato, aqui e agora. Jesus, faça-se. E ai, se Jesus não fazer. Jesus é o seguinte: estou indo para a Canção Nova, na Catedral Nossa Senhora do Líbano, neste sábado, dia 18. Jesus é o seguinte: a graça que eu quero é essa e é. Jesus é o seguinte: já quero vir de lá com a graça alcançada, viu? Tá me ouvindo, Jesus? Olha o jeito que às vezes nós rezamos. A gente não reza confiando. Em vez da gente rezar confiando, sabe qual é o jeito da nossa oração? Sabe qual é mesmo a nossa oração muitas vezes? Exigindo. Nós temos que aprender a rezar, viu? Nós temos que aprender a rezar. Rezar se aprende. Tanto é que os discípulos chegaram até Jesus e disseram o que? Senhor, ensina-nos a rezar. E qual a oração que Jesus ensinou? A oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Mas olha só, Senhor, ensina-nos a rezar. Temos que ter cuidado com a nossa oração, viu? Nenhuma oração pode ser imediatista, muito menos nenhuma oração pode ser obrigando Deus a fazer. Porque quando nós obrigamos Deus a fazer, Ele deixa de ser Deus e nós que passamos a ser. É como se Deus fosse nossos súditos, nossos empregados. Faça isso, faça aquilo. E ai se não fazer. Igual um menino chorão. Fica chorando e esperneando. Aqueles meninos, criança melindrosa, criança mimada, quando pede alguma coisa para o pai e o pai não dá, faz o quê? Aí se joga no chão e vai aquele negócio todo. Lá. Muitas vezes somos também crianças mimadas diante do que nós pedimos a Deus. Mas São Paulo vai nos ensinar outra coisa. Em vez de agirmos como crianças mimadas, nós devemos fazer o quê? Rezar sem cessar. E aprendendo com São José Maria Escrivá, não existe oração que não gere fruto. Toda oração é frutuosa. É preciso esperar o tempo. Lembra de Santa Mônica? Rezou muitos anos por um tal Agostinho. Rezou tanto que esse tal Agostinho que dava trabalho se tornou santo. Não só santo, como se tornou doutor da igreja. Os autores chegam a afirmar que Santa Mônica rezou mais de 20 anos. Olha só, mais de 20 anos. Assim que ela tomou consciência do que era ser católica, do que era ser cristã, ela viu seu filho Agostinho, que não era convertido, por um bom tempo
inclusive fazia parte de uma religião chamados maniqueístas. Um momento ele não era nada, e o sonho de sua mãe era que ele se convertesse, fosse batizado, o batismo católico, abraçasse a fé. Ela queria fazer a sua Páscoa, morrer, depois de ver o seu filho convertido. E ela teve essa graça. Ela teve a graça de ver o tal Agostinho sendo batizado por um bispo chamado Ambrósio, posteriormente Santo Ambrósio. Mas mais de 20 anos. Isso que é perseverança, viu? Padre, se eu lhe disser que eu já estou com 20 anos também rezando pela conversão do meu filho, do meu esposo, da minha esposa, sabe o que eu digo para você? Já sabe o que eu vou dizer, né? Já sabe, né? Persevere. Padre, eu já rezei muito. Ainda não rezou o suficiente. Pode até ser muito, mas não é ainda não foi suficiente. Supere, Mônica. Daqui um tempo vão falar de você. Antes, olha, tinha uma santa chamada Santa Mônica, rezou por seu filho Agostinho e ele se tornou santo. Rezou mais de 20 anos. A próxima história vai ser a sua, que rezou talvez 30. Você vai entrar no livro, na história, que rezou mais do que Santa Mônica. O que eu quero que você entenda é que, enquanto nosso Senhor não conceder a graça, da nossa parte, perseverança. Da nossa parte, perseverarmos a rezar, sem desanimar, sem desistir. Que nós somos tentados de algum modo, na medida que os anos passam, de desanimarmos, de desistir. Mas não é isso. Não pode ser assim. Tem uma passagem em Êxodo, capítulo 17, versículo 8, que narra a vitória de Moisés sobre os amalequitas, que depois você pode assim o pegar com mais detalhe. Êxodo capítulo 17, capítulo 17, versículo 8. Moisés, estando ali em batalha, ele começa a rezar. E na medida que ele rezava, o exército no qual ele estava combatendo era vencido. No que ele desanimava, o exército de lá o vencia. No que ele rezava, ele vencia o exército. E chega um dado momento que ele começa a entender que era exatamente assim. Os seus braços erguidos em oração, suas mãos sendo erguidas, os israelitas venciam. Porém, quando abaixavas, o exército, o inimigo, o vencia de lá para cá. E o que nós aprendemos com essa cena? Para dizer que não podemos desanimar de jeito nenhum. E o texto bíblico vai dizer que ele, erguendo os seus braços, às vezes cansava. Imagine só, 1 hora levantando os braços, cansa. Araão e U mantiveram erguidas as suas mãos, as mãos de Moisés, um de cada lado, modo que elas permaneceram firmes até o pôr do sol. Assim Josué derrotou os
amalequitas à espada. Mas a oração durou o quê? A noite inteira. Pai do céu. Precisou que Arão e o ajudasse. Recordo esse fato exatamente para você entender que nada pode nos fazer desistir. Nada. Nem mesmo o cansaço. Independente se estamos descansados ou cansados, nós precisamos perseverar rezando. E depois no dia de trabalho rezar, Pai do céu, você só falta encostar a cabeça no pé, vai sendo vira muçulmano, rezando. Cansado ou descansado, reze. Padre, eu estou tão cansado hoje, eu acho melhor não vou rezar, né, Padre? Porque Deus merece o melhor. Às vezes nós usamos essa justificativa para não rezar. Sabe qual é a pior oração? Aquela que não é feita. A pior oração é aquela que não é feita. Porque às vezes nós rezamos cansados. Quantas vezes no domingo, depois de eu ter celebrado 3 missas, ter atendido muitas confissões, você acha como é que eu estou para ir na capela? Pai do céu, tem uma cadeira lá na nossa capela. Quantas vezes eu começo olhando aqui para o sacrário, aí eu tenho aqui, aí olhando para Jesus. Quantas vezes? E ali eu digo: Jesus, eu entrego o meu cansaço para ti. As missas que eu já celebrei, as confissões, os defuntos que eu já enterrei hoje. Que às vezes é assim, nossa vida de padre é muito imprevisível. Quando a gente acha que vai descansar, deixa eu descansar um pouquinho, aí deita. Só que não, o telefone toca, você olha, Senhor, deixa eu ver o que é. Padre, o senhor está onde? Estou aqui. Meu tio morreu. A vontade de dizer: e o que é que eu tenho a ver com isso? Diga para mim, o que é que eu tenho a ver com isso? O senhor pode vir aqui fazer as exéquias? Digo: Senhor, achei que agora que eu ia descansar. Tem hora que não dá para descansar assim não, viu? Mas é preciso tirar o tempo para estar com o Senhor, cansado ou não. Imagine se a gente for rezar só que estiver descansado, só nas férias. E olhe, cansado ou descansado, nós precisamos rezar, rezar sem desanimar, rezar sem desistir, orai sem cessar. É o que São Paulo ensina para nós. Porém, rezar com essa compreensão, a pior ação não é aquela que é feita com sono, é aquela que não é feita. E às vezes nós caímos na tentação: não, já que eu estou com sono, não vou rezar não. Rapaz, não caia nessa não, viu? Não caia na arapuca do capeta não, viu? Sabe o que é arapuca? Arapuca é uma armadilha de pegar passarinho. Depois pesquisa, agora não, viu? Depois. Que significa arapuca. Eu sou criado na roça, fui criado onde meus pais até hoje residem, lá em São Miguel do Guamá, no Pará, um vilarejo chamado Cristo Rei. Quantas vezes eu fiz armadilha para pegar rolinha, nambu, como a gente chama lá. Colocava arapuca lá, ia lá, colocava um pouquinho de arroz, o feijão, ia lá comer, puxava aqui. Aí ia lá, pegava o passarinho, matava ele, despenava e venha! Ave Maria, uma rolinha frita, Deus do céu. Aquela canelinha dela chega, vai estralando. Com uma farinhazinha, rapaz do céu. Chegou até babei, vou até me enxugar um pouquinho aqui.
Arapuca é essa armadilha de pegar passarinho. Não caia na arapuca do capeta, de só rezar quando tudo estiver bem, de rezar só quando você estiver descansado, de rezar quando você estiver tranquilo. Rapaz do céu, as mães de plantão que o diga. Quem tem filho pequeno, qual é o momento de paz? Malemar quando os meninos estão dormindo. E oi, oi. É preciso rezar, e rezar sem cessar, rezar sem desanimar, rezar sem desistir. Porque se nós perseverarmos na oração, nós já sabemos o resultado. Nós alcançaremos a vitória. Porque com Jesus nós somos mais que vencedores. Com Jesus nós somos. Uma segunda coisa muito importante, se tratando de perseverarmos na oração. Antes de continuar, vou fazer uma perguntinha. Quem quer ir para o céu aí? Levanta a mão. Quem não quer ir, abaixa. Todo mundo quer ir para o céu, é? Sabia não que vocês queriam ir para o céu? Sabendo agora. Para ir para o céu, temos que passar por uma fase. Fase essa chamada santidade. Precisamos sermos santos. Escolher pela santidade. Escolher por uma vida santa. Senão não vai para o céu não, viu? No céu não entra gente boa, gente bacana, gente legal, gente simpática, né não, viu? No céu entra pessoas que escolhem viver a santidade, escolhem viver conforme os mandamentos, pessoas que se convertem, que mudam de vida. Olha o evangelho de hoje, Mateus, Levi, como o evangelho de hoje traz. Cobrador de imposto, Jesus chama ele, deixa tudo e passa a seguir Jesus. Todo esse jantar que tem, os fariseus ficam reclamando, dizendo: rapaz, esse Jesus aí eu estou desconfiado dele, viu? Olha só, senta com os pecadores, senta com os cobradores de impostos. Sei não, viu? O que é que Jesus vai responder? Ele veio exatamente para os pecadores. Ele usa analogia. Quem está sadio não precisa de médico não, mas quem está doente sim. Logo, para que possamos nos salvar, precisamos passar pelo processo de conversão, para então sermos santos. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: não é possível nos santificarmos sem rezar. Se não é possível se santificar sem rezar, logo a oração é necessária para a nossa salvação. Santo Afonso Maria de Ligório, inclusive, rapaz, ele é duro, viu? O padre Helenildo é tranquilo nas palavras, não chego nem no pé de Santo Afonso. Um dia eu chegarei, mas não chego não, estou longe. Sabe o que é que ele diz? Quem reza se salva, quem não reza se condena. Rapaz do céu, valeu Nossa Senhora. Vou repetir, não é Padre Helenildo, não dê crédito para mim. Santo Afonso Maria de Ligório. Quem reza, quem não reza se condena. Rapaz, isso é sério demais. Isso é sério demais. Que bom que você que está aqui e você que está em casa nos acompanhando pelo Sistema Canção Nova está entendendo o recado. Que você faça o bom propósito de crescer cada vez mais na vida de oração, rezar sem desanimar,
rezar sem desistir, rezar com perseverança, entendendo que só alcançaremos a vitória se perseverarmos na oração. Só seremos salvos se nós rezarmos. Não tem como ser diferente, viu? São José Maria Escrivá, ele diz o seguinte: santo sem oração, fazendo a pergunta, ele dá uma risadinha, porque no livro está lá reticência. Aí eu calculei que ele riu. Santo sem oração, não acredito nessa santidade. São José Maria Escrivá. Ah, padre, não é bem assim não. Eu sou santo, padre, só não gosto de rezar. É mesmo, é? Tá, vamos fazer um estudo então, que você está sendo diferente de tudo aquilo que a igreja até então ensinou. Você está sendo diferente de todos os santos. Você está indo por uma via desconhecida pela igreja, via essa de se santificar sem rezar, porque a via de santificação revelada para a igreja, colocada em prática pelos santos, é a via da oração. Por isso que nós devemos nos preocupar tanto conosco, se não estamos rezando, mas também nos preocupar com quem está dentro da nossa casa e não reza. Ah não, padre, deixa eu explicar uma coisa para o senhor. Meu marido, pense no homem caridoso. Eu não lembro uma vez, padre, que eu pedi algo para ele e ele não deu. Padre, quando eu digo fulano está necessitado, imediatamente, padre, ele atende. É um homem muito caridoso, padre. Agora, padre, tem um detalhe. Nem chama de defeito, chama de detalhe. Padre, só tem um detalhe: não gosta de rezar. Gente, isso não é um detalhe não, viu? Isso é um dos piores defeitos. Dos piores defeitos de uma pessoa, não rezar. É o pior vício, não rezar. Não um detalhe. Que foi que Santo Afonso disse mesmo? Quem reza se salva, quem não reza se condena. Quem não reza está correndo o risco de perder a salvação. Então não é um detalhe, é um problemão do maior possível, daquele bem grande, cabeludo. Não rezar. Padre, meu filho é tão bonzinho, padre, só nem imagina, é um queridinho, é uma queridinha, padre. Só tem um detalhe: não reza. Não chame de detalhe quem não reza. Se preocupe, porque quem não reza está correndo o risco de perder a salvação. É muito sério alguém não rezar. É muito sério alguém não se colocar na presença de Deus. Ninguém se santifica se não for por meio da oração. Repito que São Paulo, na carta aos Tessalonicenses: rezai sem cessar. Tem que ser todo dia, viu? Tem que ser toda hora. E você aprendeu na pregação que quando nós rezamos, nós nos colocamos em uma constante batalha. Uma batalha. Batalha contra nós mesmos. Que às vezes nós estamos preocupados. Por isso que o Senhor em outro momento vai dizer: não vos preocupeis, a cada dia basta a sua preocupação. Não vos preocupeis. É a batalha conosco mesmo. E tem dia, diante de uma dificuldade, diante de um conflito que nós tivemos com alguém, um desentendimento, meu Deus do céu, como é difícil rezar, né? Alguém que fez raiva para você,
Ave Maria, eu sou sanguíneo. Então eu na hora, meu Deus do céu, quero pegar no pescoço e dar umas 2 balançadas, direita e esquerda, um pouquinho para frente e para trás. E ali você sai da situação e vai para a capela. Rapaz, até enxergar Jesus demora, viu? Você fica enxergando a pessoa. Como é que eu vou fazer? Eu deveria ter dito isso. Eu deveria ter feito isso. E começa o pensamento, vai lá, não sabe Deus onde. É uma luta, viu? Para voltar para o sagrado, para voltar para Jesus. Uma preocupação. Rapaz do céu, amanhã é domingo, é? Rapaz, calma aí. Amanhã é domingo. Gente do céu, depois de domingo já é segunda. Gente, vence o boleto. Rapaz do céu, e agora? Deixa eu olhar aqui como é que está aqui meu saldo. Ixi Maria, não está batendo não. Saldo negativo. E começa, meu Deus do céu, e aquela preocupação. É uma luta. Por isso, e quando nós nos colocarmos na presença de Jesus, nós precisamos nos esforçar para ser um tempo mais longo. Os 5, 10 ou 15 primeiros minutos é só para se concentrar e olhe lá. Dependendo do que nós estamos vivendo e passando, os 15 primeiros minutos, rapaz do céu. E não é verdade que às vezes, malemar, nós tiramos 5. Resumindo, nós estamos passando a vida inteira sem rezar. Sem rezar. Por isso que a gente tem que aprender a rezar. Rezar com a nossa preocupação, rezar com a nossa inquietação, fazer do que estamos vivendo a nossa oração. É diferente do que simplesmente chegar perto de Jesus e sabe Deus o que estiver pensando. O ideal é passarmos no mínimo meia hora quando formos fazer a adoração, para que as coisas vá assentando, tudo vá caindo, vá assentando no coração e ali nós possamos concentrar no mistério. É interessante poder perceber, ou melhor, é triste, não é interessante não. Nós para fazermos uma viagem, pode ser longa, a gente não se preocupa não, faz. Assistir um filme, 2 horas depois a gente assiste. Uma reunião a gente passa 2, 3 horas, conversando abobrinha, a gente passa horas. As mulheres aí vão lá no salão, rapaz do céu, não falta assunto. E quando termina a chapinha, a progressiva, ainda fica assunto para trás. É muito comum as mulheres terminarem ali um diálogo e dizer, depois a gente continua, viu? Depois a gente continua o que nós começamos. Horas nisso, horas naquilo. Mas quando é para estarmos a sós com Jesus, malemar é 5 minutos, 10 e olha, já estamos agoniados. Adoração, Ave Maria. A gente já chega perto de Jesus e faz assim, e já levantou. E tem uns que nem se benzem, faz a espantamosca. É preciso termos mais atenção, viu? Priorizar estar com Jesus. Estar com Jesus tem que ser uma prioridade na nossa vida. Ainda São José Maria Escrivá, ele vai ensinar. Primeiro, de qualquer coisa, a oração. Depois, os afazeres da vida. Às vezes nós invertemos. Primeiro é a família, são os afazeres, é o trabalho, é isso aqui. Quando dá, nós tiramos tempo para Deus. Meu Deus do céu. Nós estamos invertendo as coisas, confundindo as coisas. Não é por aí.
Nós até dizemos que amamos a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Só não temos tempo para Deus. Como assim? Como é que Ele é prioridade na nossa vida, se não estamos tendo tempo para Ele? É preciso, cada um de nós, fazermos uma boa reflexão e podermos assim perceber se estamos ou não rezando para valer. Avaliarmos o modo de rezar. Você lembra que São José Maria Escrivá diz que toda oração é fecunda. Portanto, se nós rezamos, a oração precisa produzir fruto na nossa vida. Como eu sei que eu estou rezando bem? Se a oração está gerando fruto, se a oração está produzindo fruto. Na medida que os dias passam, nós precisamos sermos melhores, viu? Mais santos, mais virtuosos, menos pecados na vida. Se isso não está acontecendo, significa que nós não estamos rezando, que toda oração é frutuosa. Lembra quando Jesus sobe o monte Tabor, e ali acontece a transfiguração? O autor sagrado vai dizer que sua veste ficou branca como a neve, e usa uma expressão dizendo que nenhuma lavadeira poderia deixar tão branca, nenhuma sabão em pó. Ia dizendo a marca, mas nós estamos ao vivo, né? Não pode não. Ia dizendo a marca, nenhum sabão em pó poderia deixar limpa a veste como Jesus ficou. Mas o evangelista é claro em dizer que quando foi que aconteceu a transfiguração? Enquanto ele rezava. Enquanto nós rezamos, algo sobrenatural acontece conosco. Se nós tivéssemos uma visão espiritual de perceber alguém em oração, é como se um brilho tomasse todo o nosso ser. Usando de analogia, alguém que reza, ela está com a luz de Deus, ela brilha. Enquanto alguém que não reza, fica na escuridão. Se nós enxergássemos alguém que reza, essa pessoa brilharia, porque o São João vai dizer uma analogia de Deus, que assim ele expressa Deus como luz. Deus como luz. Logo, se eu estou com Deus, uma luz brilha. Se eu não estou com Deus, o que é que toma conta de mim? A escuridão. Quem reza é tomado por uma luz. Quem não reza, tomado por uma escuridão. Se nós tivéssemos uma visão espiritual, na medida que alguém estava rezando, essa pessoa ia iluminando onde ela passava. Que Deus é luz. Então, amados irmãos, vamos rezar para valer, viu? Para valer, sem desanimar, sem desistir. Quando eu voltar aqui em São Paulo, daqui a pouco, depois da missa, já vou para o aeroporto e partiu Cuiabá. Mas quando eu voltar outra vez ou outras vezes por aqui e encontrar vocês, eu quero olhar para vocês e ver homens e mulheres iluminados. Homens e mulheres iluminados, por quê? Porque estão irradiando a luz de Deus. Mas por que estão irradiando a luz de Deus? Porque estão rezando. Então queira crescer na oração, queira crescer na intimidade com Deus. E com essa compreensão, na medida que nós rezamos, algo sobrenatural acontece conosco. Mas algo sobrenatural acontece onde nós estamos. Porque quando a luz chega, as trevas, desaparecem. Logo,
reze, e as trevas desaparecerão de dentro da vossa casa. Nenhum vício, nenhum pecado é capaz de permanecer dentro de uma casa que alguém reza, que alguém é iluminado por Deus, porque é assim, onde a luz chega, as trevas desaparecem. Seja luz dentro da vossa casa, ore, reze sem cessar, ore, reze sem desanimar, para que a vossa casa, na vossa casa, habite a luz de Deus. Te convido a ficar de pé. E tendo convicção e certeza de tudo aquilo que agora vos ensinei com base na liturgia de hoje, peça a Jesus, eu diria uma única coisa: que você seja um homem de oração, uma mulher de oração. Amém, Jesus. Porque a oração é a base de tudo, vai dizer São José Maria Escrivá. Depois as coisas que precisamos fazer, mas primeiro a oração. Eu concluo citando Madre Teresa de Calcutá. Certa vez, uma das freiras, com boa intenção, elas tinham o hábito de fazer 2 horas de adoração. E certo dia, 2 freiras chegou perto dela e disse: Madre, hoje nós não poderemos fazer 2 horas. Nós temos muitos afazeres, tem muitas crianças precisando de nós. Então, Madre, hoje, olhe se der para a gente fazer 30 minutos de adoração, que nós temos muitas coisas a fazer. Madre Teresa disse: é mesmo? Tem tanto serviço assim? Disse a freira: sim, Madre, muito serviço, mais do que o normal. Disse ela: então, já que nós temos muito serviço e nós temos o hábito de fazer 2 horas de adoração, por causa que temos muito serviço, hoje nós faremos 4 horas. E o que Madre Teresa queria ensinar? Que nosso trabalho, mesmo apostólico, precisa ser regado com a oração. Qualquer trabalho tem que ser regado com a oração, para que tenha eficácia. Muitas vezes nós estamos confiando em nós mesmos. Conclusão: a vida passa e não tem fruto nenhum, porque o fruto mesmo é proveniente de uma vida de oração. Quanto mais você rezar, mais fruto você verá na sua vida, mas na vida daqueles que você ama. Então, no silêncio do teu coração, põe a mão em cima do teu peito e repete comigo: Jesus, Jesus, eu quero ser um homem de oração, mulher de oração. Jesus, eu me proponho de hoje para frente, rezar sem desanimar, sem desistir. Jesus, eu tomo posse que os frutos da vida só virão se eu rezar, sem desanimar e sem desistir. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.